Olá, mestre! Seja muito bem-vindo aí ao primeiro vídeo da nossa série, as 7 partes de um escapamento 2 tempos. Eu espero realmente que valha muito a pena todo esse trabalho e eu espero que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, principalmente com aquele amigo que vocês sabem que gosta de motores 2 tempos, que já errou também comprando escapamento errado, tá? E se decepcionou quando instalou na moto, tá? Este aqui é um caso exatamente disso, tá? Um amigo comprou, ele instalou na moto dele, esperava certo comportamento, não teve e ele acabou me vendendo, tá? Então não confundam beleza com utilidade. O escapamento bonito nem sempre vai te atender na necessidade que tu tem, tá? Então este aqui é exatamente um caso específico. Então não quero mais que vocês gastem dinheiro, não quero mais que o teu amigo gaste dinheiro comprando escapamento errado e principalmente se decepcionando. Onde a gente se decepciona, tendo gastado dinheiro, a gente acaba o quê? Abandonando as 2 tempos. Eu não quero mais que isso aconteça, tá ok? Então, mestres, tudo que eu vou falar para vocês aqui, tá? Foi retirado de bibliografia séria. Eu estudei muito, eu estudei todos os livros que vocês imaginem a respeito de escapamentos, tá? Eu desenvolvi e projetei escapamentos, inclusive eu bati recorde com o escapamento que eu mesmo projetei. Então, tudo que vai ser dito aqui foi retirado de literatura ou de testes práticos realizados aqui pelo que vos fala, tá ok? Então, mestres, em primeiro lugar, vamos lá, eu vou dividir o escapamento nas 7 partes das quais eu falei para vocês, para que vocês já se situem, né, com todas as partes, né, e no decorrer aí dessa semana a gente vai fazer vários vídeos e a gente vai passar parte por parte, e por último a gente vai conversar como é que essas partes se conversam, né, e como é que elas interagem para trazer todo o benefício que isso aqui traz para um motor 2 tempos, ok? Então vamos lá, mestres. A primeira parte, tá, é o bocal, tá, ou flange, tá? Ele serve para quê? Para dizer para nós qual é o diâmetro inicial aqui do nosso escapamento, tá? Mas principalmente, mestres, fazer a vedação do escapamento com o cilindro, tá? Nós temos depois o cabeçalho, tá? Que seria a curva, né? Mas existem escapes retos que têm cabeçalho, tá? Então, isso que a gente não chama de curva, a gente chama de cabeçalho, tá? Ela tem uma função muito importante. Depois nós temos aqui o difusor, a barriga, tá? Que seria a parte neutra, aqui do escapamento é uma parte reta, né? O baffle, tá? Ou cone refletor, tá? O stinger, certo? Nós temos aqui o stinger. E, por último, o silenciador, tá? E cada uma dessas partes desenvolve aí uma função específica no funcionamento do escapamento, tá? E eu já vi gente dividindo por cabeçalho, balão. Mestre, imagina, tá? Nós temos 3 partes, as principais, tá? Que são essas aqui, e o pessoal chama de balão, tá? Não tem nada a ver com balão, mestre. Isso aqui se fosse um balão, a gente poderia ter um diâmetro aqui, o maior, menor, um comprimento maior, menor, e seria balão e funcionaria de qualquer jeito. Mas não, tá? Se eu mexer no ângulo, no comprimento desse cara aqui, eu altero completamente o funcionamento do escapamento. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá bom? Então, eu tenho muito receio nesse tipo de vídeo que está disponível na internet que ensina errado, tá? Então, vamos fazer a coisa certa, que é nomear as partes como elas são de fato, né? E dividir as partes para que a gente consiga falar profundamente aí de cada uma das partes, e eu tenho certeza que vocês vão adorar cada uma delas. Então vamos ao que interessa, né, mestres? Vamos falar aqui então primeiro do nosso bocal do escapamento. Bom, mestres, o bocal ele tem 2 funções. Primeiro que é coletar os gases, né, e enviar aqui para o nosso cabeçalho. E a segunda principal função dele é fazer a vedação aqui deste bocal com o cilindro, tá? É importantíssimo que haja vedação. Não estou falando de vazar óleo aqui, eu estou falando de vazar compressão, ou seja, vazar pressão das ondas de choque que são criadas pelo cilindro, tá? Tanto ondas positivas quanto ondas negativas. Parece meio difícil de entender, mas eu já vou explicar e vocês vão entender perfeitamente o que são ondas de pressão positivas e negativas, tá?
Mestre, eu já vi em campeonatos, tá? RDs com o escape pendurado assim, balançando, tá? A moto andando e o escape balançando. Então, estava vazando muita compressão. Eu tenho certeza que o cidadão não estava perdendo menos do que 5% de potência em função disso, tá? E era uma RD de arrancada, tá? Então, eu fico triste quando eu vejo essas coisas, porque isso é simplesmente uma falta de informação, tá? E dentro do curso Mestre Dois Tempos, vocês sabem que a gente pega todas as partes do motor, inclusive todas as partes do escapamento, explica o que cada uma faz, a importância do funcionamento, como é que se relaciona com as outras. Então, quando a gente vê um escapamento vazando compressão, a gente entende que este motor está perdendo potência. Eu já vou explicar para vocês vão entender muito bem. Vamos voltar aqui para o cerne do funcionamento do motor Dois Tempos, tá? Imagina que o pistão está em cima, né? Então existe a faísca, existe uma explosão dentro do motor e essa expansão de gases força o pistão a descer, tá? Ali no meio do caminho, mais ou menos, ocorre a abertura da janela de escape. Então esses gases vão escoar com muita velocidade, tá? Porque eu tenho muita pressão acumulada ainda dentro do cilindro. Por mais que a área tenha sido aumentada, ainda assim existe muita pressão. É tanta pressão que é gerada uma onda de choque quando quando a janela de escape se abre. É como se a gente tivesse uma explosão, tá? E aí toda explosão gera uma onda de choque, tá? Essa onda de choque entra aqui, mestre, tá? Então a gente imagina que essa onda ela entra com muita velocidade aqui, tá? E eu não quero perder pressão aqui, tá? Então essa é a primeira onda de choque positiva, tá? Eu não quero perder essa onda positiva, tá? Depois eu tenho a viagem, né, dessa onda de choque aqui, tá? E eu vou falar isso muito bem depois. Mas entendam que esses dois caras aqui, ó, o cabeçalho e o difusor, são responsáveis por ajudar na sucção da mistura de dentro do cárter. Como isso acontece, tá? À medida que essa onda de choque passa por aqui, ocorre uma expansão de gases, então é gerada uma onda de choque negativa que sobe aqui, ou seja, vácuo, tá? Este vácuo, ele volta, ele sobe aqui pelo cabeçalho, e se tudo estiver muito bem dimensionado, se tudo estiver nos comprimentos certos, nos ângulos certos, o que vai acontecer? A gente vai ter esta onda de vácuo chegando aqui no nosso bocal e entrando na janela de escape no exato momento em que as nossas transferências estão abertas. Vocês lembram que o pistão desceu, né? Tá? Ele estava descendo, abriu a janela de escape, gerou uma onda de pressão positiva e o pistão continua descendo, tá? Então, quando o pistão está lá embaixo, essa onda já está chegando aqui, essa onda de pressão negativa está chegando e faz com que suga, né, toda a atmosfera do cilindro e força a mistura a subir pelas transferências. Então, este é o segundo modo que a gente consegue alimentar um cilindro. E é por isso que o escapamento dimensionado e bem dimensionado gera tanta potência, mestre, porque ajuda não só a sobrealimentar o motor, mas também a alimentá-lo melhor, tá? Então, se a gente não tem o escapamento funcionando, a única forma que eu tenho de alimentar o cilindro é com o pistão descendo, comprimindo o cárter e fazendo com que a mistura suba. Imagina que se isso aqui está funcionando bem, nós temos as duas forças trabalhando em conjunto. Então, eu tenho pressão no cárter e eu tenho vácuo aqui na janela de escape. A ideia é alimentar ainda mais o cilindro, certo? Então, vocês imaginam que à medida que eu tenho vácuo subindo aqui pelo cabeçalho e eu tenho algum vazamento, eu também vou puxar ar aqui. E eu não vou puxar a mistura da onde eu deveria, que é de dentro do cilindro. Entenderam? Então, a principal função do cabeçalho, perdão, do bocal, é fazer a correta vedação do cilindro, tá? Outro detalhe, que eu ensino lá no curso Mestre em Dois Tempos, é o dimensionamento aqui, tá? Ela tem a ver com a janela de escape. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mestres, tá? Mas existe um diâmetro correto aqui para cada janela de escape, tá bom? Então, esta é a principal função do nosso flange ou do nosso bocal, tá? O pessoal acha que isso aqui está ali à toa, tá? Reparem que essa chapa aqui, ela não é grossa à toa, porque a gente precisa tracionar muito bem aqui
e forçar então aqui o nosso bocal contra a junta, né? Ou seja, o anel de vedação, pressionar muito bem contra o cilindro e fazer uma vedação perfeita aqui, tá bom? Então, basicamente, essa é a função do nosso bocal, que é a primeira parte aqui do nosso vídeo, da nossa série, né? As 7 partes do escapamento de um motor 2 tempos. Então, mestres, basicamente isso aí é o que eu queria falar aqui a respeito disso e da importância de ter uma boa vedação. Então, vocês descobriram para que ele serve e da importância de fazer uma excelente vedação. Se o teu escapamento está babando óleo, muito provavelmente ele está perdendo esta onda de pressão positiva e negativa. E lembrem-se que nós temos uma terceira onda que vai retornar depois aqui, né? Essa onda que viajou para cá, ela vai bater aqui, ó, no nosso cone refletor ou no baffle, como queiram chamar, tá? E essa onda vai voltar. Então, seria uma terceira vez que eu perco pressão aqui na minha, se eu não tiver uma vedação boa. Então, nós temos a pressão indo, nós temos o vácuo voltando e depois nós temos a onda de choque que a primeira, aquela onda de choque positiva que veio, ela vai voltar, né? E um pouco da mistura que o nosso escapamento sugou, né? Ela vai ficar mais ou menos aqui no cabeçalho, tá? Então essa onda final, ela vai voltar aqui e vai empurrar tudo de volta para dentro do cilindro, sobrealimentar o cilindro e a gente vai ter essa coisa linda funcionando. Ok, mestre? Então, se gostou, te convido a curtir, comentar, fala para mim o que tu achou, se tu sabia disso aqui ou tu não sabia, se já tinha ouvido falar ou não, manda pro teu amigo, mestre, porque isso aqui é importante, mestre, tá? São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Vocês imaginem o cara perder, fazer uma preparação perfeita, um escapamento super bem dimensionado e vazando aqui, mestre, tá? Vai perder muita potência, tá? Então, quando a gente fala de performance, a gente quer otimizar todas as partes, né? E a vedação aqui é um detalhezinho que vai fazer diferença lá no final para que a gente tenha um motor super bem dimensionado, ok? Então, te agradeço por assistir esse vídeo. Aguarda aí que o próximo vídeo vai ser sobre o cabeçalho, tá? Ele tem uma função importantíssima, tá? Já vou deixar vocês curiosos aí, tá? Tão importante quanto é isso aqui, né? E tão importante quanto vai ser o difusor, e a barriga, e o baffle, e o stinger e o silenciador. Tá legal? Então, até a próxima.